Boa noite, Lisboa. Boa noite, Sr. Presidente do PSD, caros amigos. No exato momento em que estamos neste jantar magnífico aqui em Lisboa, os britânicos estão a votar, estão a ser fechadas as mesas de voto no Reino Unido. De acordo com as sondagens, tudo indica que vamos ter um partido radical a ganhar as eleições no Reino Unido e que o partido que é hoje governo no Reino Unido vai passar para a quarta ou quinta posição. Tinham razão aqueles que diziam que tínhamos um risco real nestas eleições de verem vários países da Europa ganharem partidos que são nacionalistas e anti-europeus. Perguntarão qual é a consequência para nós, para os portugueses e para Portugal. É que vai ser muito mais difícil tomar decisões no Parlamento Europeu, sobretudo aquelas que obrigam a maioria qualificada. Vai ser necessário mais trabalho e mais engenho para defender o interesse de Portugal no novo Parlamento com um cenário destes. Mas a verdade é que nunca, como hoje, precisamos de uma Europa que funcione, de uma Europa que apoie. E neste cenário em que precisamos de mais Europa, temos em Portugal partidos que concorrem a estas eleições que se posicionam contra a União Europeia. Nós, no PSD, marcamos a diferença. Queremos mais Europa, mas não queremos uma Europa qualquer. Permitam-me que dê apenas 3 exemplos. Primeiro, queremos uma Europa mais solidária. Para nós, Europa é sinónimo de coesão. O nosso governo, o governo do PSD, negociou um quadro comunitário de apoio que permite a Portugal beneficiar de 12 milhões de euros por dia. Marcamos bem a diferença relativamente ao atual governo, que só foi capaz de aplicar pouco mais de 30% desses fundos. Faltam 2/3 para investir e o quadro plurianual é para 2014 a 2020. Em segundo lugar, como a Lídia e a Margarida têm dito e bem durante esta campanha, queremos uma Europa para os jovens. O projeto europeu é seguramente para todas as gerações, mas são os jovens aqueles que podem mais beneficiar da nossa Europa. 200 mil portugueses já beneficiaram do programa Erasmus, o programa mais bem-sucedido de mobilidade europeia. Mas, de acordo com números que foram revelados há 2 semanas, 60% dos jovens portugueses dizem não ter participado no Erasmus por não terem condições financeiras para o fazer. Ou seja, não basta que o programa exista, é fundamental que todos possam participar. Marcamos a diferença porque queremos triplicar o orçamento do Erasmus e melhorar as bolsas para os que dela precisam. E não olhamos para os números do desemprego juvenil com o ar satisfeito dos socialistas. Marcamos a diferença quando dizemos que temos de tornar mais fácil a entrada dos jovens no mercado de trabalho e a obtenção do primeiro emprego. Em terceiro lugar e último, queremos uma Europa que nos proteja. Cada um de nós tem cada vez mais pegada digital. É fundamental a proteção dos nossos dados pessoais. Revemo-nos nas medidas europeias que foram adotadas. Todos nós também somos consumidores e queremos que os nossos direitos sejam protegidos. A melhor cooperação policial e o novo sistema de informação de Schengen permitem lutar com mais eficácia contra a criminalidade organizada. E porque queremos livre circulação com segurança, não esquecemos os 2,5 milhões de portugueses que vivem no espaço Schengen e beneficiam da cidadania europeia. Graças ao PSD, passam a ter um cartão de cidadão harmonizado ao nível europeu e reconhecido em todos os Estados-membros. Também aqui marcamos a diferença face ao governo socialista, que levou a degradação dos serviços públicos ao ponto dos portugueses hoje esperarem meses
para obter o seu cartão de cidadão. Caros amigos e companheiros, permitam-me 4 agradecimentos. Primeiro, a todos vós, pela presença neste magnífico jantar. Em segundo, a todas as estruturas nacionais, distritais e de secção que ajudaram nesta campanha. Em terceiro, aos cidadãos que participaram e nos disseram em nossa-europa.eu o que querem da Europa e qual Europa que não querem. E ao Paulo Rangel e aos candidatos que se empenharam em defenderem as nossas ideias e as nossas propostas. Caros companheiros, o PSD sempre esteve do lado certo na opção europeia e podemos ter orgulho na nossa história. Com Francisco Sá Carneiro, o PSD assumiu desde a sua fundação uma opção marcadamente europeia. Com Francisco Pinto Balsemão, concluímos muitas das negociações que vieram a permitir a nossa adesão à Europa. Com Aníbal Cavaco Silva, exercemos a primeira presença portuguesa, investimos no progresso e no desenvolvimento e fomos fundadores do euro. Com Durão Barroso, tivemos um português, 2 vezes, como Presidente da Comissão Europeia, no momento em que a União se alargou e quase duplicou. Com Pedro Passos Coelho, retirámos Portugal da bancarrota, negociámos o atual quadro comunitário de apoio com verbas substanciais para Portugal, que o atual Governo não aproveita e desperdiça. Com Rui Rio e Paulo Rangel, temos confiança no futuro e a garantia da continuação deste legado. Porque, meus caros amigos, queremos que Portugal regresse ao pelotão da frente da Europa. Queremos mais Portugal na Europa e por isso precisamos dar força ao PSD em Portugal. Temos por isso todos que levar todos os portugueses a votar no próximo 26 de maio e votar no PSD para dar voz a Portugal e para construir a nossa Europa, a Europa dos cidadãos, a Europa das pessoas, porque é por Portugal e pelos portugueses que queremos vencer as próximas eleições. Viva o PSD! Viva Portugal! Viva a Europa!